E eu tive a ideia de colocar o óculos que ele usava num solzinho que eu pedi para minha mãe fazer, para ser o símbolo dele ali, porque ele foi um sol na minha vida, né? E eu consegui ser um sol na vida dessas famílias. E eu atendo com ele ali, olhando os atendimentos. Cada filho traz um novo mundo e significados que nenhuma mãe consegue prever. Hoje, no Dia das Mães, a Thaís vai representar muitas outras. Ela é mãe do Bernardo e do Lucas, fisioterapeuta e uma grande amiga. Alguém que tem muito a ensinar e que tem aprendido muito com a vida. Ah, minha maternidade é minha paixão, assim. Eu sempre me vi, desde novinha, querendo ser mãe. E aí engravidei e veio o meu maravilhoso Bernardo primeiro. Eu tinha 32 anos, o B tá com 14 anos agora. E o Bernardo era uma criança que pedia um irmão? Ele tinha um desejo ali? Pedia. Ó, vê se ele mexe. Eu fiz uma high five batendo. High five. Agora põe e vê se ele vai fazer em você. Enfim. Fez? Foi. Mexeu? Tá sentindo ele? Fala pra ele, fala aí, Luquinhas. Vamos jogar bola? E aí já contei pro B da síndrome de Down do jeitinho que deu. O Bernardo tinha 4 anos, então já conseguia entender um pouquinho. E aí nasceu o Luquinhas super saudável, mas foi bonitinho ver desde o começo a relação dos dois. Me formei em fisioterapia faz 23 anos. Eu sempre quis atender criança com deficiência. Quando o Lucas nasceu, eu decidi estudar tudo sobre a síndrome de Down. E eu lembro do nosso primeiro encontro, que foi lá na clínica, parceira ali do lugar onde eu trabalhava. Que eu tinha levado o Luquinhas para fazer terapia. Exato. A gente ficou amigo primeiro, e aí você maravilhosamente me cedeu seu consultório, que foi onde eu comecei mesmo a me encorajar a ter o meu consultório. Eu acho que você enxergou em mim um potencial que acho que nem eu sabia. Uau, cara, ó, parabéns pra você nessa data. E você já, em alguns momentos, o Lucas já participou das suas sessões de terapia com outras crianças. Sim, era o caos na terapia, mas era maravilhoso. Porque muitas vezes era o primeiro contato das famílias com uma criança grande com síndrome de Down. A recompensa que o Lulu tá lhe dando. O B, ele participou desse processo todo. E como que você me descreveria o B? Quando eu soube da síndrome de Down, um dos meus maiores medos era, eu não quero impor ao Bernardo para ele cuidar do irmão. Mas ele ia percebendo aos poucos e ele fazia coisas para o Lucas sem a gente pedir. Por exemplo, um dia eu cheguei em casa, escutei o barulho do chuveiro e os dois rindo e tal, ele já tinha pego o Lucas pequeno para ajudar a dar banho. De alguma forma, o Lucas cuidava do Bernardo com o que ele poderia. Sim. Seja com afeto, seja com brincar, seja sendo um irmão interessante. E o Bernardo doava tudo que ele podia pelo irmão. E eu percebia muito esse cuidado que o Bernardo tinha também com o Lucas, muitas vezes era para cuidar de mim. E aí, para a mãe, né, isso enche o coração. Vai ver, força nas pernas. E o Lucas foi uma criança que foi me mostrando como que o afeto, o meu afeto por uma criança que eu atendo, é capaz de modificar a minha assistência, o meu atendimento. Eu fui me vinculando com ele, aí quando o VUB chegou também, o afeto que eu sentia por eles, eu percebi que é possível, né? Que a medicina ela não precisa de tantas barreiras. Como? Como você vai levar? Assim, voando? Então vamos, ó. Esses 9 anos e meio foi tudo muito maravilhoso, assim. Tudo que eu tive com o Lucas, eu realmente entendi que foi um presente para mim. E aí, infelizmente, ele faleceu. E foi um baque, assim, ainda é, porque eu ficava pensando, por que Deus tirou de mim esse presente? Então, por que me deu? E aí, eu vou ressignificando isso na minha cabeça, assim como eu fiz com o diagnóstico,
Porque a vida é assim. Quantas mães perdem seus filhos? Muitas mães. E quando as famílias, as pessoas recebem o diagnóstico de uma deficiência, da síndrome de Down, o medo de perder, o medo de uma doença, algo que permeia um pouco a existência dessa criança, dessa família. E o Lucas era uma criança saudável, muito saudável. Porque o Lucas, ele partiu de uma forma que foi um acidente, que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, de qualquer idade. Sim. A deficiência não interferiu nessa partida e que acaba sendo até um contraste com isso, né? Os medos geralmente são em relação a doenças, né? E hoje, quando as famílias trazem isso para mim, eu tenho muito medo, eu ouvi dizer que eles podem ter mais autismo, que eles podem ter leucemia, que podem... Aí eu falei, todo mundo pode tudo. Falei, então viva, curta a vida, né? Viva, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Viva hoje, né? Viva hoje. Maju. Esse domingo vai ser o seu primeiro Dia das Mães, sem o Lucas. Sem o Lucas, com o Bernardo. E como que tá o seu coração nesse momento? Tá partido, assim. Faz 4 meses que ele faleceu. Então, eu sei que o Dia das Mães vai ser um dia tenso. Que a ausência do Lucas vai bater mais forte. Vai. O fato dele ter se despedido com 9 anos e meio não invalida em nada a história dele. O quanto que ele mexeu na sua vida, na minha, do Bernardo, de tanta gente. De tanta gente. E que hoje eu vejo que as famílias que a gente acompanha em comum geralmente se apoiam muito em você como uma referência, né? Uma luz, né? na vida deles ali. A semente que ele colocou em mim tá aqui. Cada criança que eu faço andar e que eu dou alta é uma emoção, como quando o Lucas andou pela primeira vez. Vai lá dar um abraço no Bernardo. Você dá um abraço? Vem dar. Recebe um diploma de Sai pra alta vida. e sai pra vida e fica na minha vida. O que a tia Thaís te ajudou a fazer? Eu tive uma ajuda muito grande depois da morte do Lucas, de muitas mães, e que para mim isso foi muito significativo, até no sentido de não para, Thaís. E eu recebi esse amor de diversas formas. E aí eu precisava agradecer. E aí eu falei, mãe, faz uma versão menor do Solzinho, porque eu quero dar de presente para cada família. Ô B, como que foi o Luquinhas pra você? Como que você descreveria? O irmão que eu sempre quis ter, né? Mesmo com diferenças, com tudo, mas não consigo me imaginar sendo feliz com outra pessoa se não fosse ele. Amei mais do que tudo possível, cada momento, cada dia que a gente passou junto, algo que eu sempre quis viver, fiquei grato por ter vivido, algo de fato muito bom pra mim. E você foi um baita irmão, você sabe disso, né? Sim. Agora é viver basicamente de saudade e memória, mas tudo que ele passou aqui é extremamente significante pra minha vida inteira. Sempre vou lembrar dele como um irmão incrível que eu tive.